Fala, galerinha do primeiro ano, como é que vocês estão, gente? Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Eu espero que sim. Apesar dos problemas, a gente tem que manter o astral, a gente tem que pensar que as coisas vão ficar bem, né? E ter esperança na vida, porque é isso que nos move. Olha só, estamos começando mais um bimestre, tá? Hoje a gente começa então conteúdo novo. E eu espero que você esteja animado para aprender, para poder crescer no conhecimento, crescer em sabedoria. E para isso a Tia Dejane está aqui para ajudar você. Então vamos lá? Conteúdo novo, material novo, pega teu material aí para acompanhar. Hoje nós estamos começando o caderno 3 do terceiro bimestre. Nós iremos então ministrar as aulas 25 e 26, tá bom? Que estão na página 30, certo? E o título da aula de hoje é Gêneros Textuais, um horizonte de leitura. Pega aí o teu material, tá bom? Página 30, para que a gente possa junto acompanhar. Conforme eu for falando, conforme eu for explicando o conteúdo, você já vai marcando aí na tua apostila, porque esse conteúdo requer leitura, né? E assim eu coloquei aqui o principal e você pode então fazer as marcações desse conteúdo que eu coloquei aí no teu material, tá bom? Então vamos lá? Pegou a apostila? Vamos juntos comigo. Muito bem, gêneros textuais, um horizonte de leitura. Olha só, quando a gente pensa em gêneros textuais, é um conteúdo, é um conceito que eu acredito que você já ouviu, porque toda hora a gente fala de textos, né? E quando a gente pensa em gênero, a gente está pensando em ramificações, em tipos, certo? E desde quando você começou a estudar lá na educação infantil, você começou a ter contato com esses diversos tipos de texto. Na escola e, logicamente, na vida, né? Porque nós a todo momento estamos nos comunicando e para isso a gente utiliza então os gêneros textuais, certo? Por exemplo, na escola você aprendeu lá na educação infantil a fazer cartinhas, você aprendeu a ler aquelas frases, as palavras mágicas, né? Você aprendeu a apresentar alguma coisa para sua professora, apresentar um trabalho. Então tudo isso a gente vai aprendendo e tendo esses contatos. E assim, tanto na fala quanto na escrita, nós estamos utilizando os textos a toda hora e a todo momento. E esses textos, eles são organizados, existe uma teoria para a gente entender tudo isso, tá? E é exatamente isso que nós vamos ver agora. Então, olha só, quando a gente pensa em horizonte de leitura, a gente pensa então, o que é o horizonte? É algo assim, né? Horizontal, quando a gente pensa ali no pôr do sol, é algo que tem uma extensão. Isso quer dizer que o horizonte de leitura dos gêneros textuais também tem um caminho aí para a gente analisar, um caminho extenso, para que nós possamos entender. Para começo, nós precisamos diferenciar, então, o que é gênero textual de gênero discursivo, certo? Lembra que a gente já estudou discurso? Eu já comentei para vocês sobre o discurso. Vamos relembrar aqui o que é isso. Olha só, gêneros discursivos e gêneros textuais. Os gêneros discursivos são o conjunto de discursos possuidores de propriedades semelhantes. Então, quando eu penso em discursos possuidores de propriedades semelhantes, eu estou pensando em ideias, tá bom? Ideias, ou seja, informações que vêm aí em um discurso, como por exemplo, discurso religioso, discurso político e discurso jurídico, certo? Então, olha só, eu estou pensando então em ideias, tá? E aí, nós temos os gêneros textuais. Como que os gêneros textuais são conceituados? Olha só, é um conjunto de textos unidos por características comuns. Por exemplo, o gênero carta de reclamação, manual de instrução e aí vai, né? Tem vários e vários e vários. Então, olha só, o que a gente pode concluir? Que o texto é a forma pela qual se concretiza o
discurso, tá? Então, dentro de um texto, eu vou ter um discurso, eu vou ter uma ideia que está sendo ali defendida, que está sendo colocada, certo? Por exemplo, quando eu ouço uma música evangélica, né? Uma música gospel. E quando eu ouço, vou à igreja e ouço lá o pastor, alguém falando, ministrando uma mensagem, a gente chama de sermão, eu estou então diante de dois tipos de texto. Um sermão falado, né? Uma pessoa lá falando, e uma música. Então, por exemplo, se você vai à igreja, primeiro você ouve o sermão e no final daquele sermão, daquela palavra que o pregador falou, vem uma pessoa e canta uma música, eu tenho dois gêneros textuais, o sermão e a música. E ambos estão falando sobre que discurso? Sobre o discurso religioso. Portanto, por exemplo, se o título da mensagem fala sobre o nascimento de Jesus, né? Então, nessa mensagem eu vou falar sobre como que ele nasceu e tudo mais, e contar a história, fazer uma aplicação para a nossa vida. E aí no final vem uma pessoa e canta uma música sobre o nascimento de Jesus. Então, é o mesmo assunto, é a mesma ideia ali sendo colocada, ou seja, um discurso sendo defendido da ideia de que Jesus veio ao mundo, nasceu, etc. Entenderam? Mas foram dois tipos de textos diferentes, tá? E aí, essa é a diferença. Então, aqui eu tenho ideia e aqui eu tenho o texto em si, que pode ser escrito ou pode ser falado, tá bom? Assim, o texto é a forma pela qual se concretiza o discurso. Então, não confunda, tá? Texto é uma coisa e discurso é outra. Ambos caminham juntos, certo? É assim que funciona. Maravilha? E aí, dentro desse conteúdo, tem um nome que nós precisamos falar dele. A nossa apostila traz esse teórico e ele é extremamente importante para a área da linguagem, que é o Bakhtin, tá? Bakhtin é um teórico russo, certo? E ele foi imprescindível para a linguística, porque ele falou sobre os gêneros textuais e sobre muitas outras coisas, muitos outros aspectos que são importantes para nós entendermos a linguagem. E aí, o que ele disse? Olha só, ele falou que nas esferas da atividade humana há um modelo de texto mais apropriado, que são os gêneros textuais. Então, sabe as nossas coisas do dia a dia? Por exemplo, conversar com um amigo no WhatsApp, escrever uma redação na escola, enviar um documento para uma loja que você comprou um eletrodoméstico e veio errado, né, veio com defeito. E aí você vai utilizando, né, a linguagem em diversos momentos. Fazer um post no Twitter, fazer um post no Facebook, ou seja, toda hora eu estou em comunicação. Então são as diversas esferas da atividade humana. Essa expressão é do Bakhtin, tá? Esferas da atividade humana. Então essas esferas nos possibilitam ter modelos de textos diversos. E esses modelos de textos diversos, esses tipos, são então os gêneros textuais, ok? Certo? Então, é muito legal, porque a gente vai vivendo e tem gêneros textuais que vão sumindo, que outros vão aparecendo, tá? E aí a gente percebe, portanto, essa utilização diversa das palavras, da organização, tá bom? Dos textos. E assim, gente, nós então temos marcas que definem os gêneros textuais. São marcas que o próprio Bakhtin organizou e falou na sua teoria, que é o que nós vamos ver agora. Vamos lá? Olha só, nós temos 3 marcas que definem o gênero textual, beleza? Quais são essas 3? O tema, o estilo e a forma de composição. Então, olha só, o tema é o conteúdo, ou seja, o assunto que o texto está falando, tá? Então, esse tema, ele vai
marcar ali um tipo de texto, tá bom? Ele vai trazer essa característica desse gênero textual. Outra marca é o estilo. O que é então esse estilo? São as escolhas e combinações dos signos. Quando eu penso em signos, eu penso nas palavras, tá bom? São as escolhas e combinações de signos para ajustar-se à situação comunicativa. Então eu vou escolher e combinar direitinho essas palavras para formar esse estilo do meu gênero textual. E eu tenho as formas de composição. Como que é a forma? Quando a gente pensa em forma, a gente já associa a palavra formato. É a maneira, é a forma. É a forma de apresentação do texto e o modo de expor os signos, tá bom? Então, por exemplo, na literatura tem um tipo de poesia que a gente chama de poesia concreta. A poesia concreta, ela é um tipo de poesia que ela parece um desenho, porque os autores, eles foram fazendo os poemas brincando com a arte gráfica. Isso aconteceu na década de 50, de 60. Então, eles foram fazendo poemas em forma de xícara, né? E aí isso, de certa maneira, marca. Na hora que a gente olha, a gente sabe que é um tipo de texto que tem um formato diferenciado, tá? Outro exemplo é um folder explicativo que a gente recebe na rua, um folhetozinho, né? Quando a gente recebe aquele folhetinho, a gente já sabe que eles estão coloridos e que eles têm imagens e texto em tópicos, né? Então é o formato dele, geralmente tem ali 3 partes, que a gente então já sabe que, olha, isso aqui é um panfleto, é um folder informativo, tá? Então, essas especificidades, essas características de cada gênero é que nos fazem permitir, então, diferenciá-los, percebê-los como que eles são, tá? E assim a gente consegue usar esses gêneros textuais e também diferenciar, tá certo? Na apostila, nós temos algumas questões do Enem que vão explorar isso aqui, essa ideia dos formatos, das características dos gêneros textuais, inclusive falando dos gêneros que nós utilizamos bastante hoje, por conta da internet, como o e-mail, como as mensagens em redes sociais e etc, tá bom? Então, eu espero que você tenha compreendido, porque os gêneros textuais estão em todo lugar. E a gente sim consegue perceber que eles têm essas características aqui singulares que fazem parte da teoria do Bakhtin. Maravilha? Entendido? Espero que sim, tá? Qualquer dúvida, fala com a tia Degiane que eu ajudo você. Um abraço e